Olá, meus queridos alunos do Colégio Recanto, do oitavo ano. Hoje nós vamos analisar, estudar ainda sobre o período regencial, os aspectos que levaram aos conflitos conhecidos como revoltas regenciais. Nesse conteúdo, o importante é que nós primeiramente identifiquemos o que significaram essas revoltas regenciais, né? Elas foram conflitos, inicialmente, que colocaram, de um lado, elites, né, defendendo ideias liberais, e, do outro lado, elite defendendo ideias conservadoras. De maneira geral, resumidamente, esses liberais defendiam uma política descentralizadora, enquanto que os conservadores defendiam uma política centralizadora. Isso a nível geral, falando. Porém, localmente, né, esses conflitos ganhavam contornos no sentido de elites locais que eram contrárias à centralização contra elites locais que eram favoráveis a essa centralização e, portanto, apoiavam esse processo. E aí nós vamos ter a eclosão desses conflitos a partir de 1835, fundamentalmente, por conta principalmente da ascensão da regência de Diogo Feijó nesse mesmo ano. Então, esse processo de descentralização ele foi iniciado já mesmo em 1831, né, com a regência trina permanente, quando foi eliminado lá o poder moderador e o Conselho de Estado, mas principalmente com os processos de instauração do Código de Processo Criminal, com a criação da Guarda Nacional, né, e culminando no ano de 1834 com a criação das Assembleias de Província, né, as Assembleias Provinciais, dando um poder consistente para essas elites locais que estavam ali através dessas assembleias exercendo, né, o mandonismo político ao longo do Brasil. Então, isso em 1834, um ano depois, obviamente, nem um ano, né, porque a criação do ato adicional, ela ocorre já na segunda metade do ano de 1834. Então, já no início de 1835, né, como, vamos dizer assim, uma consequência desses atos todos de descentralização que vinham ocorrendo desde 1831, começaram a eclodir conflitos no país. E aí, um momento final, que é importante se perceber, é que no início esses conflitos eles eram conflitos entre elites, mas no seu desenrolar, esses conflitos, muitos deles acabam revelando as insatisfações populares, né, a desigualdade econômica e social do nosso país e a tentativa, né, das classes populares de tentar tomar o poder político nessas regiões onde nós tivemos conflitos de grande vulto, né, de grande intensidade. Bem, eu destaquei alguns e começo trazendo um que, na verdade, ele não chega a ser um conflito nesses moldes como um todo, né? Mas ele já demonstra uma certa fragilidade existente numa das regiões mais antigas e importantes do Brasil, que é na Bahia, e aí eu falo da Revolta dos Malês, né? A Revolta dos Malês, ela representou uma forma, né, de resistência de comunidades negras escravizadas no Brasil. O termo malê, inicialmente, está ligado, né, ao termo Yorubá e malê, que significaria muçulmano, mas também uma referência ao Império do Mali, né, Império Muçulmano, que também significa isso, da região ocidental da África, da chamada Senegâmbia, né, onde aqui engloba ali o Senegal, Gâmbia, Zaire, Nigéria, o próprio Mali, Costa do Marfim. Então, uma região onde a religião muçulmana, né, tinha
penetrado com bastante força no continente africano. E aí nós vamos ver que esses escravizados de origem malê, né, de origem muçulmana, vamos dizer assim, culturalmente falando, portanto, estou especificando que eles eram de uma vasta região, não apenas do Mali, mas da África Ocidental, porém o que trazia de elemento comum para eles era a questão da religiosidade. E esse ponto foi fundamental para que eles pudessem se organizar, porque, primeiramente, eles eram muçulmanos e vamos dizer assim, essa religiosidade era um elemento comum que permitiu que eles primeiro se identificassem como, né, iguais e portadores de uma certa visão de mundo, cosmovisão, né, de mundo, diferente dos seus senhores cristãos escravistas aqui. Agora, em relação à religiosidade, esses malês, eles tinham o hábito, né, de leitura do Corão em árabe. Então, a leitura escrita em árabe foi um ponto fundamental para esses revoltosos que conseguiram se comunicar de forma sem chamar a atenção, porque as escritas deles em árabes era impossível de ser lida por esses senhores cristãos, que, para além disso, né, muitos deles colocavam seus escravizados disponíveis nos mercados e na Praça de Salvador para poder auferir lucros. Né? Muitos desses escravos eram chamados de escravos ao ganho, né? Escravos de ganho, que eram aqueles homens e mulheres que se colocavam na condição de vendedores de alimentos, de prestadores de serviços, de uma série de atividades urbanas que iam ali para o que hoje seria o centro antigo, o centro histórico de Salvador, a região do Pelourinho. Eles se colocavam naquela região oferecendo serviços diversos. Né? Então, foram esses os articuladores desse movimento, da revolta dos malês. Aqui eu tenho especificado o nome de muitos deles, mas vou remeter agora vocês ao livro, tá? Ao livro didático de vocês. Vamos aqui para a página 151, aonde eu sugiro que vocês marquem, né, façam essas marcações para identificar inicialmente quem eram esses escravos malês e depois, na página 152, um prosseguimento desse conteúdo, né, mostrando quem eram esses malês, a diversidade, né, de povos africanos escravizados na África, depois o desenrolar da revolta em si. E aqui eu chamo a atenção, tá, para Luísa Maim, né, que vai ser uma das protagonistas, junto com Maria Filipa. E aqui nós temos, na página 152, esse box que fala bastante sobre a participação das mulheres na revolta dos malês. Bem, é importante chamar a atenção para isso, para que a gente possa perceber como que a participação e a inserção das mulheres nessa sociedade era muito mais presente, né? Era muito mais intensa do que na sociedade brasileira de origem portuguesa. Chama-nos bastante a atenção a participação dessas mulheres e principalmente de homens considerados os mais antigos, os mais sábios, dentre eles, né, os chamados alufás, os marabus, tá, que usavam de todo o seu conhecimento, que não era apenas religioso, mas era um conhecimento holístico, né, para orientar os seus conterrâneos, né, as pessoas que haviam junto com eles, no momento anterior ou posterior, não importa, mas sido escravizados, trazidos da África para cá. Voltando, então, nesse aspecto da diversidade, né, na cidade de Salvador, principalmente na Bahia, sobre os povos africanos, cabe falarmos um pouco aqui sobre o povo Iorubá,
né, que na Bahia era chamado de Nagô. Os iorubás, eles formaram grande parte da civilização daquela região da Senegâmbia que eu havia falado e mostrado para vocês. Na próxima página, na página 153, nós conseguimos ter uma imagem aqui dessa região. Então, essa região, que seria, né, a Senegâmbia, ela tinha vários povos de origem iorubá que eram divididos, né, em determinadas características específicas. Então, o Império Axante, o Império do Daomé, o Reino de Oió, do Benin, Igala, todos esses reinos, eles foram formados a partir dessa grande, vamos dizer assim, árvore cultural que é o povo iorubá, né? E aí nós vamos ver determinadas derivações e distinções dentro desse povo. Então nós vamos ver o povo Fula, vamos ver os Sonique, nós vamos ver os Bambara, nós vamos ver os Kanuri, os Nupê, os Edo, mas todos eles são, de certa forma, Iorubá. Bom, e aí nós podemos ver que um elemento em comum desses povos diferentes, que inclusive entravam em conflitos na África, era a questão da religiosidade. Então, a questão do islamismo, né, ela vai ser fundamental para esse povo, para que eles pudessem, passei direto, para que eles pudessem ter um elemento em comum que era nesse desejar, né, defender, vamos voltar aqui na página 152, defender o fim da escravidão, defender o fim ali do cristianismo para a região deles, né, ali em Salvador, e principalmente defender a liberdade de culto, né? Quando eu digo de defender o fim do cristianismo, é como o cristianismo enquanto religião oficial, né, impedindo que esses povos pudessem, então, seguir ali uma religiosidade islâmica, muçulmana. Bem, em relação ao próximo movimento revolucionário, conhecido como a cabanagem, eu quero voltar aqui para a apresentação e mostrar para vocês dentro de um contexto geral. A cabanagem e a balaiada, elas estão dentro daquele contexto inicial que eu falei para vocês. Diferente, mas não tanto, da Revolta dos Malês. Por quê? Primeiramente porque cabanagem e a balaiada, elas vão ter como participação elementos das classes populares, escravizados e alforriados, como no caso na Revolta dos Malês. Um outro ponto é que, apesar da Revolta dos Malês não ter sido iniciada pelas elites baianas de Salvador, como foi o caso da cabanagem da balaiada, tanto no Pará quanto no Maranhão, a diferença é que na Revolta dos Malês já havia elementos de enfraquecimento também local que permitiu com que esses escravizados malês pudessem se organizar e dessa forma agir, né, no sentido de conseguir aí o seu intento. Bem, então voltando aqui para essas duas revoltas, a cabanagem e a balaiada, como eu trouxe aqui para vocês, apesar de nós vermos que tem uma participação popular muito grande, mas não é dessa forma que elas ocorrem, né? Todas elas eram contra a centralização do Rio de Janeiro, eram contra o poder centralizado. Foram criadas, né, dentro de uma realidade de questionamento da centralização do poder. Então, a elite paraense, veja, né, aqui sublinhado nesses 2 primeiros parágrafos, eu sugiro que vocês façam o mesmo, ela é dividida, como em todos os lugares, né? Não existe essa homogeneidade de só defenderem determinada perspectiva de governo. Existiam ali tanto os liberais progressistas quanto os liberais regressistas.
E aí, nesse contexto, os conflitos ocorreram, no sentido de que os descentralizadores vão defender, né, então, uma ação em que o governo, politicamente falando, ele ficasse nas mãos desse grupo de liberais exaltados, que mais à frente vão dar origem ao grupo que o próprio Diogo Feijó vai chamar de progressistas. A participação popular, tanto nesse movimento quanto na balaiada, tá? E aí eu já vou passar aqui também para a balaiada na próxima página. Elas vão demonstrar como que esses povos, né, esses habitantes dessas regiões, eles tinham uma aversão a essa centralização do poder no Rio de Janeiro. E, independente de ser elite ou não, a participação popular ela era grande. Então, tanto lá aqui no Maranhão com a balaiada, quanto com a cabanagem lá no Pará, nós vamos ver a participação de elementos, veja como aqui a imagem de um senhor carregando um balaio, né, com cipó, enfim, com uma série de elementos que eram retirados das matas e levados, né, para as cidades para ser comercializados. Esses indivíduos vão aderir a esse movimento de revolta, né, dessas elites, e vão dar essa configuração de popular para essas revoltas. Mas em nenhum momento essas revoltas tiveram início, a sua criação nas classes populares, mas sim nessas classes, nas classes elitizadas, né, nas classes altas dessa sociedade, e posteriormente, numa segunda, terceira fase, como no caso da balaiada, é o povo que assume o papel de protagonista, né, desse processo. E aí o que nós vamos ver é que quando ocorre esse episódio, né, quando é o povo que toma a frente desses movimentos, as elites se unem e saem. Elas abandonam o movimento. Então, a elite que até então havia iniciado esse processo, ela sai, né, e passa a ir contra aquilo que ela tinha criado anteriormente, né? Um exemplo disso é a própria Sabinada, que ocorre na Bahia no ano de 1837. Da mesma maneira, né, que havia ocorrido a Revolta dos Malheiros 2 anos antes, a Sabinada também vai ocorrer no mesmo lugar, em Salvador, né, e tendo como principal objetivo a separação de Salvador como uma forma de adesão aos movimentos revolucionários que estavam ocorrendo também no sul do país, na chamada Revolução Farroupilha, né? Então, sugiro que vocês sublinhem esses 3 parágrafos, que aqui vai definir, né, quem eram os líderes, quais eram os objetivos, né, da Sabinada, que liderada aí, por Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, né? Eles vão defender uma descentralização do poder e até mesmo uma separação de Salvador em relação ao Brasil, né, como um todo. Bem, com esse momento aqui, fechando com a Sabinada, vamos voltar aqui no livro, né, e voltar aqui para o slide. Nós vamos dar aqui início a uma observação que é com a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos ou Farroupilhas, Farroupilha, ela também faz parte desse movimento que poderia dizer de revoltas regenciais. Mas eu vou trabalhar com ela num outro momento, né, na próxima aula, na verdade, junto com a crise final aí do período regencial, para que a gente possa fazer um diálogo entre a Farroupilha, as ideias que ali estavam, e com a implantação do segundo reinado, através do chamado golpe da maioridade. Então, por isso, eu vou trabalhar com vocês a Revolução Farroupilha, que está aqui, né? Inclusive, já se preparem, na próxima aula nós vamos começar vendo esse vídeo, tá? E dar início, então, à nossa análise sobre esse movimento revolucionário. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo e tchau, tchau.